Saravá, sejam todos bem-vindos a mais um estudo. Vamos hoje continuar o nosso livro depois de algumas semanas, tá? A gente volta, tá, gente, depois, novamente, para os assuntos de mediunidade. Por quê? Porque os assuntos de mediunidade, eles são sempre úteis. Eles sempre surgem dúvidas. A gente pode tratar desse assunto, assim, por anos, e, na verdade, a gente sempre tem assunto para tratar. Então, eventualmente, a gente volta. Então, vamos lá. O nome do capítulo hoje, inclusive, é Retomando a Caminhada. Nós paramos num ponto em que o guardião, nosso cavaleiro da Estrela da Guia, ele tinha acabado de retornar do, do encontro com os grandes mestres ascensionados, aqueles espíritos que eram pura luz, que não tinham nem forma física. Eles eram seres de luz, com forma de eles tinham só luz, eles não tinham forma física. E quando ele retorna desse encontro, estava ele, o mestre Han, ele retorna desse encontro, o mestre Han olha e fala para ele, fala assim, olha para você, olha como está o seu corpo. Quando ele se olha, quando ele voltou, né, ele vê que ele estava nu e ele fica com vergonha. Aí o mestre Han falou, não, para disso, não é isso que eu quero que você veja. Olha os símbolos que estão impressos no seu corpo, né? E aí ele viu e tinha, o seu corpo estava marcado com os 21 símbolos dos 21 guardiões que o receberam, né? E o autorizaram a usar os seus símbolos. E esses símbolos estavam gravados no seu corpo espiritual, como se fossem gravados com luz, tá? Eu faço até uma ressalva aqui, gente, porque eu sou muito cautelosa com tatuagens, justamente porque, eu não vou nem, pelo amor de Deus, tá, gente? Não é nada disso de Vale dos Tatuados e blá blá blá, ai, uma baboseira isso aí, uma viagem na maionese. Mas assim, os símbolos, né, eles têm a sua emanação. Quando a gente grava eles na pele, você tem que ter muita segurança, muita certeza do que aquele símbolo vai vibrar na sua pele, especialmente se for um símbolo para ter um significado, né? Não estou assim proibindo, falando que não pode, que não deve, mas que isso deve ser feito sempre com muita cautela, para a gente realmente observar. Nós já estudamos o livro da magia dos símbolos sagrados, e o que ele está tratando aqui nesse ponto do livro é justamente do que cada mistério de Deus é representado por um símbolo. Então, quando a gente fala em mistério de Deus, são formas de Deus se manifestar. Então, tem guardiões de todos os símbolos. A gente representa, lógico, sucintamente, para cada orixá, nós temos uma gama de símbolos que o representam e que o estimulam, que vibram, replicam a vibração daquele orixá. Então, vocês observem nos pontos, principalmente que o vô muda o ponto dele, dependendo do trabalho que vai ser realizado. E dependendo do trabalho que vai ser realizado, ele ativa um ponto com a energia de um determinado orixá. Às vezes mais de um, dois, três, quatro, conforme o trabalho, tá? Só que esses pontos são ativados para vibrarem, para se iluminarem, porque senão ele é só um risco. Aquilo que eu sempre falo. Mas como que você sabe? Você decorou os desenhos? Não, gente, é mais que isso, tá? A gente, com o tempo, com a maturidade e principalmente pelas tarefas que o vô me determina, eu olho no ponto, eu vejo se ele está brilhando ou não, se ele tem luz, se ele tem irradiação. E alguns filhos eu sei que também vê. Só para vocês terem uma ideia, para a gente falar da nossa feijoada, gente,
Aquilo foi tão bonito. E quando o vô, a avó e todos os vovôs e as vovós, todos os pretos velhos e as pretas velhas que estavam ali, terminaram de abençoar a feijoada, eu estava incorporada, mas a avó, eu, com o olho fechado, eu olhei em direção e eu vi aquela luz dourada saindo da feijoada. Então, toda aquela comida vibrava, foi acesa. Eu falo que foi acesa, mas ela tinha ali a sua magia, a sua energia já estava ali. Tanto que ela falou: não, já acendeu já. Não precisa mais porque já acendeu. Entende? Alguns filhos eu sei que viram também. E detalhes, foi feito no sábado. Quando a gente retornou lá, né, na quinta-feira, quer dizer, no outro sábado, a luz ainda estava lá. E quando a avó incorporou, ela olhou para o chão, ela viu a luz dourada ainda. Ainda tinha a energia, a irradiação do que foi feito naquela comida. Então, comida de santo não é uma comida que alimenta só o corpo. Ela traz inúmeros benefícios também para o nosso corpo espiritual. É para a alma, é comida para a alma. Então, ela tem que ser feita com todo carinho, com toda reverência, com todo cuidado, né? Porque é para cumprir uma finalidade maior do que só alimentar o corpo, tá? Então, por que que eu estou falando tudo isso? Quando ele recebe esses símbolos encravados no peito dele, né, no seu corpo, quer dizer que o seu espírito, a sua alma, tem autorização para ser guardião daqueles símbolos, daqueles segredos, daquelas emanações de Deus. E isso, gente, você fala, nossa, que honra, que poder, que isso. Vamos para a frase do Homem-Aranha. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. É bem exatamente isso, tá? O que que acontece? Um guardião de um mistério, um guardião de um segredo, de uma magia, é aquele que sabe usá-lo e se compromete a guardá-lo e protegê-lo. Entende? Porque tantas coisas são iniciáticas. Tudo que é iniciático, sejam elas seitas, religiões, ensinamentos, magias, tudo que é iniciático quer dizer que você tem que assumir um compromisso de só usar aquilo da forma que você aprendeu. E guardar aquele símbolo, guardar aquele segredo, guardar aquela magia, proteger essa magia do mau uso. Então, é uma grande responsabilidade ser guardião de um símbolo, de uma magia, de um orixá. Por isso que não é para é para todos? Não, não é para todos. São só para aqueles que têm capacidade e comprometimento de guardar aquilo. E guardar não para si, fazer bom uso, mas proteger aquilo para não cair em mãos erradas. Entende? Então é isso quando ele se torna, quando ele recebe esses símbolos, na verdade é isso que ele se torna. Ele tem capacidade de replicar aquelas energias recebidas, mas também de zelar por elas. Então, isso é muito importante, tá? Então, até para vocês entenderem, ele fala na sequência, ele fala, ó, o mestre Ram fala para eles, observa, mesmo como os índios que viviam isolados há milênios, sem contato com nenhuma outra cultura, eles sabiam que havia um Deus criador e uma hierarquia regente que possuía poderes sobre a natureza. E por isso eram chamados de gênios da criação. Então, mesmo ele usa esse exemplo de mesmo esses povos que não tinham escrita, não tinham ensinamento escrito nenhum, eles tinham entre eles a noção da luz do saber das coisas divinas. E isso, gente, eles têm. A gente percebe isso não só nos indígenas brasileiros, mas em povos originários de vários locais do mundo, que têm esses conceitos de divindades regentes do planeta, divindades regentes da natureza, divindades naturais, e eles intuem, sabem, só sabem isso. Como que sabe isso? Se ninguém ensinou, se ninguém falou. Aí, gente, é o seguinte, eu tratei
em outros livros dos chamados pontos de vibração planetária ou dos orixás planetários, que são forças dos orixás que são assentadas no nosso planeta para aqui nesse planeta vibrarem as suas irradiações. Então, é por isso, por causa desses assentamentos planetários, tá? É que todo o nosso planeta tem a irradiação de Oxalá, de Oxum, de Oxóssi, de Xangô, de Ogum, de Iemanjá, de Obaluaê, entende? Porque existem esses assentamentos que irradiam essas energias por todo o planeta. Que essas energias se intercruzam. E aí, você fala assim, mas então todo mundo sente essas irradiações? Não necessariamente. Nós precisamos nos sintonizar nessas faixas para conseguir percebê-las. É por isso que a gente não pede amor. Eu preciso de sentir amor. Então eu vou pedir para Oxum que ela vai me dar amor. Não. Eu preciso sintonizar na vibração do amor para conseguir perceber a irradiação de Oxum. Para a gente conseguir entrar naquela faixa de vibração. Entende? E aí existe uma outra coisa, gente, que são, vocês vão encontrar o mesmo princípio em várias doutrinas espiritualistas, em outras religiões. Vocês já vão ter ouvido, se eu falar o nome, registro acásticos, vocês vão relacionar, muitos já vão ter ouvido, mas a ideia tem semelhante em muitas outras culturas e religiões, de que nós temos dentro de nós um registro de tudo que nós aprendemos nas outras vidas, entende? E aí a gente transporta. Por que que o indígena, né, ele sabe que existe um Deus, existe uma hierarquia divina que rege toda a natureza? Porque lá nos seus registros acásticos, lá na sua memória, vamos chamar também de memória da alma, e ela sente, cada pessoa sente que aquilo existe, que aquilo é assim. Isso é muito importante, gente, porque muitas coisas que a gente não consegue achar explicação agora, hoje, com o conhecimento que a gente tem, a gente só sente que é aquilo. Ninguém precisa convencer. Por quê? Porque lá no fundo, lá no íntimo, nesse nosso registro de alma, a gente já viu e já sabe que aquilo é daquela forma. Entende? Então, não é só intuição externa de guias, mentores, etc. Nós temos também a nossa, eu falo que é o sininho, é o sininho que bate falando que é certo, que é errado, que são os nossos registros das nossas vivências todas acumuladas, tá? Então, isso é muito importante. E aí ele fala, o Cavaleiro da Estrela da Guia, ele vai seguindo, né? Vai seguindo nos planos dele, e o plano dele era conhecer o Grande Oriente Luminoso, conhecer não, aprender dentro do Grande Oriente Luminoso como que tudo funcionava, reunir um grupo de amigos e iniciar alguma coisa parecida com o Templo Dourado aqui próximo do Brasil, se possível sobre o espaço do Brasil. Olha que bonito. E aí, ele vai realmente, né? Vai na sede do Grande Oriente Luminoso no Brasil, tá? E lá todo mundo aguardava ele, já sabendo, né, das ideias dele, do que ele queria montar, né, desse um templo parecido com o Templo Dourado. Só que o Templo Dourado, gente, era lá na Ásia. Lembra do Mestre Han. Então, o Templo Dourado era um templo de conhecimento, de saber, de recuperação, de aprendizado. Lembra que ele guardava os livros com os registros? Tudo isso na Ásia. Então, ele queria trazer alguma coisa parecida para o Brasil. E aí, hoje nós vamos tratar de um assunto até que eu falei bastante durante a semana. Por quê? Porque uma pessoa saiu da tenda na última quinta, né, na nossa gira de desenvolvimento, e falou assim: Nossa, quando eu saí de lá, eu vi um lugar.
olhei para cima assim e tinha um lugar lindo, multicolorido, muito bonito, com torres altas. E a pessoa veio me perguntar, falou, era Aruanda? Eu até mandei um vídeo, mandei um vídeo, eu mando depois para vocês no grupo, deixo a referência aqui no vídeo depois, porque Aruanda, gente, a gente fala tanto de Aruanda, Aruanda, Aruanda. Aruanda não é exatamente uma cidade espiritual, tá? Aruanda é um estado elevado. É como se fosse, a gente fala de Aruanda como se fosse o céu, né? Só para vocês relacionarem. Então, o católico fala no céu, né? Planos elevados, ou qualquer semelhante com outro termo, mas o Aruanda seria um plano elevado, entende? Você vai encontrar essa mesma ideia de plano elevado como Jurema. Ah, então vou para Jurema, quem vai se embora sou eu. Lembra lá dos caboclos, dos boiadeiros? Então, a Jurema também seria um céu, né? Os campos do Maitá para algum, nos campos do Maitá, seria o plano elevado na vibração de algum. Entendem? Que é uma referência, a gente não fala céu, mas como se fossem referências a esses planos elevados. Isso não quer dizer que não existam cidades, colônias espirituais umbandistas, ou que vibrem com os guias, ou regidas, administradas por guias de Umbanda, conhecidamente de Umbanda. Ah, do lado de lá não tem religião. Não, não tem. Mas semelhante com semelhante, entende? Então, tem um céu para um bandista? Não é céu, tá, gente? Só estou usando como referência a expressão. Tem. Existem colônias e cidades espirituais com a proteção e a regência, a administração de guias e protetores vinculados à Umbanda. Por que só pode existir nosso lar? É só por kardecista? É exclusividade? Não, gente, claro que não. Assim como existem colônias e locais exclusivos ou que se recolhem espíritos católicos, espíritos evangélicos, espíritos budistas, muçulmanos, entendem? Então, isso é muito mais agradável para aquele espírito que tem aquela vibração religiosa, ok? Então, quando a gente fala, então, eu falo, ó, isso que você viu pode ter sido, inclusive, uma cidade, ou às vezes não uma cidade, mas uma colônia, um local, né? E não é só de recolher para tratar, gente, é para se desenvolver uma cidade. É um local que faz tudo, tem hospital, tem escola, tem teatro. Aí a ideia do nosso lar realmente é uma ideia básica, mas é uma ideia que dá uma referência do que são esses locais no plano astral. Lógico, né? Cada um com as suas características, peculiaridades, interesses, né? Então, cada um com as suas afinidades. Então, ele fala, aí olha que bacana, porque ele fala da criação, que ele quer criar um local desse, um templo aqui acima do Brasil. E quando ele deu a ideia, todo mundo adorou, todo mundo quis ajudar ele, né? Inclusive, né, o Cavaleiro do Mar, era um dos que já conhecia a ideia, que quis, inclusive, ajudá-lo. Lembra que o Cavaleiro do Mar era o único que sabia aonde Sara estava. Ele sabia que ela estava a serviço de Iemanjá, da Guardiã do Mar, à esquerda. Mas só quem sabia onde ela estava era o Cavaleiro do Mar, que foi inclusive o cavaleiro que deu espada para ele, tá? Só para rememorar. E aí, depois de ir lá no Templo Dourado e dar essa ideia, né, do que ele queria criar, ele ficou meio sem rumo. Aí ele decidiu falar: não tenho para onde ir, eu acho que eu vou para procurar Sara. E aí ele foi até o Cavaleiro do Mar e pediu para o Cavaleiro do Mar se ele podia, né, encontrar a Sara. E aí o Cavaleiro do Mar falou: olha, você não pode vê-la, né? Aí ele falou: mas eu queria que ela fosse trabalhar com a gente, né, nesse nosso novo trabalho, nesse templo que eu gostaria de criar. Ele fala: não, não pode.
né? Ela não tem permissão, ela não terminou a missão dela ainda junto à rainha do mar. Então, quando ele fala isso, quando ele escuta essa negativa, né? Ele já começa a ficar triste. Aí o cavaleiro fala assim: olha, vamos fazer o seguinte: se você prometer se controlar, eu te levo até ela, tá? Aí ele promete, fala: não, não, eu vou me controlar, vou manter a vibração, vou ficar bem. E quando ele chegou, eles chegaram lá para ver a Sara, ela era um espírito, que ele fala, ainda ela era bela, mas estava marcado com as feições da tristeza e da solidão. Então, ela trazia na mão esquerda um cetro com os símbolos do ponto de força cósmica do mar, tá? Quando ele fala ponto de força cósmico, o cósmico a gente vai relacionar com a esquerda aqui, com os símbolos de força à esquerda do mar, tá? E ela, e ela era uma pombagira, uma grande guardiã, graduada, mas ela era uma pombagira do mar, tá? E ele olhou ela e viu ela muito triste. E de ver ela triste daquele jeito, sozinha, naquele ponto de força, a vibração dele caiu, gente, imediatamente. E ele pediu para se retirar e saiu andando por aí. E aí, até o cavaleiro fala para ele: fala, olha, para subir demora, mas para cair é uma fração de segundos. Um outro ponto, outra pausa. No livro Nosso Lar, acontece uma situação semelhante com o espírito de André Luiz, um tempo depois que já estava tratado, recuperado, equilibrado, né? Ele pede para vir visitar sua família e o mentor dele ainda fala: toma cuidado, tem certeza que você está preparado, né, para controlar a sua vibração lá? Ele fala: não, tô super bem, tô super feliz, tô aqui, ó. Quando ele chega na casa dele, que ele vê a mulher dele com outro, casada com outro homem, a vibração dele cai imediatamente. E ele, lógico, é figurativo, tá? Não é exatamente assim, mas no filme retrata que ele já é sugado lá para um vale de treva e de sofrimento imediatamente, tá? Não é bem assim, mas sim, a vibração cai, a luz daquele ser que estava. Gente, pensa bem, ele tinha acabado de receber os 21 símbolos dos 21 guardiões que estavam lá no plano mental, que eram pura luz. Era a coisa mais bonita, mais elevada que aquele espírito já tinha feito. E ele foi lá, viu ela triste, caiu imediatamente a vibração, a luz dele se apagou, ele não conseguiu lidar com aquilo, tá? Aí ainda o Cavaleiro do Mar fala para ele: lembre-se que agora você é o mestre da luz, não pode se deixar cair tão facilmente. Ele fala, aí ele já começa: não, eu não sou idiota desprezível, como eu fui estúpido, né? Ele já começa a se depreciar, né? Ele fala: não, mas você não podia evitar. Foi uma ordem da Rainha do Mar. Ou você pensa que você pode interferir no destino dela? Ele fala: não, eu não podia alterar, mas eu teria seguido junto com ela, né? Ele fala: não, mas não foi você que escolhe, não é assim. Quem escolheu foi a própria Rainha do Mar que escolheu ela. Então, aquela tarefa, aquela missão dela à esquerda, junto a Iemanjá, foi muito bem pensada e planejada pela espiritualidade maior. Então, ela tinha uma missão ali que ela tinha que cumprir, ela não podia ficar junto com ele ainda, né? Mas nisso, gente, já era tarde demais. Ele fez, Cavaleiro da Estrela da Guia. Aí ele, tipo, vê, não, eu sou um idiota, eu sou um besta, já começa a se depreciar. Olha a importância da gente. Todos os estudos, quase, eu falo para vocês. Conheça a sua sombra. Quanto mais consciência que a gente tem do que as coisas nos causam, melhor a gente se prepara. Às vezes, gente, a gente se julga muito elevado, muito superior, a gente se julga muito iluminado. Todos nós, tá? Ninguém escapa, não. Se julga muito, mas na primeira oportunidade que nós nos deparamos com algo
que testa, ou que faz ferver as nossas sombras, a gente se perde. Com certeza. Vou contar uma história, lógico que eu não vou falar os nomes, né? Nem nada que possa identificar as pessoas, mas eu conheci uma pessoa, assim, muitos anos kardecista, mas assim, décadas, muito estudiosa, pessoa disciplinada, aquela pessoa, sabe, assim, dedicadíssima, né? No kardecismo, extremamente instruída, uma pessoa, né? Você olha assim, nossa, a pessoa é elevadíssima. Você pensa, né? E essa pessoa acontece o quê? A neta dessa pessoa engravidou muito nova, né? Muito novinha, um adolescente, o começo assim de vida. A primeira reação dessa avó foi pedir um aborto. Ah, mas ela não... Gente, lógico que sabe, a pessoa estudou kardecismo a vida inteira, ela sabe muito bem das consequências de um aborto. Mas quando aquilo é colocado para você, na tua frente, e não é só um discurso do certo e errado, aí a vida te coloca à prova. O que você faria se fosse sua filha, a sua neta? Ah, não, aborto é errado, né? A gente vai... Não, não é bem assim, gente. As coisas só... A gente só sabe das nossas reações quando nós nos deparamos com ela na nossa frente. Então a gente não precisa e não deve ficar evitando a todo custo as situações. Não, a gente tem que ter consciência, porque uma hora a gente vai ser, sim, colocado frente a essa situação. E não é para ser testado. Deus não testa ninguém, né, gente? A gente diminui. Nossa Senhora, que ideia mais ridícula é diminuir demais a divindade suprema e criadora com testes infantis para ver se a gente consegue passar em alguma prova, sei lá, mirabolante. Eu não tenho essa noção, tá? Não, não gostaria que vocês tivessem também. Que é muito revoltante imaginar um Deus que testa a gente só para ver. Ah, para. Não, gente, é aquilo que eu falo de conhecer as suas sombras. Você vai se dominar por ela ou você vai conseguir olhar e dominá-la sem eliminar? Porque eliminar a gente não elimina. Essas coisas sempre vão fazer parte de nós. É parte do ser humano, entende? São as tendências da carne. Mas nós temos que saber a que grau que aquilo está afetando a gente e até que ponto a gente consegue dominar aquilo. Então, isso é muito importante a gente sempre avaliar esses sentimentos dentro de nós. Porque a gente nunca sabe em que momento a gente vai se deparar com isso e qual vai ser a nossa reação. Já pensaram? Então, esse Cavaleiro da Estrela da Guia, nesse momento, ele se deparou novamente com algo que fez cair, e cair, gente, de uma maneira muito profunda. Então, só para vocês terem uma ideia, quando ele se entristeceu tanto de ver a Sara daquele jeito, que ele saiu andando sem rumo, ele saiu dentro da sede do Grande Oriente e foi caminhando, 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 e repetindo, eu não sou nada, né? Como que eu pude fazer isso? Como que eu pude deixar ela nessa situação? O que que adianta ser um cavaleiro, ter todos os poderes, né? E ele estava tão preso nele mesmo, naquele sofrimento, gente, que ele estava indiferente ao local onde ele já estava. Então ele já estava num lugar muito denso, muito trevoso, com grito, com lamento, com gemido, com dor, e ele nem ouvia, ele estava tão preso no próprio sofrimento que ele ignorava todos os seres, todos os espíritos que estavam à sua volta. E se alguém entrasse na frente dele, ele dava uns golpes, afastava e, né, rebentava qualquer um que saísse na frente dele. E foi andando, 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 até que ele foi parar num local solitário, que não tinha mais ninguém, e ele se recostou numa árvore seca. Ele foi para um lugar, ele descreve um local seco, ressequido, árido, não tinha ninguém, não tinha nada, era um lugar seco, sem ninguém, sem nada, né? E ele ficou lá, calado. E nesse momento, ele deixou o vazio absoluto tomar conta do seu mental. Gente, ele fala muito, é um capítulo inteiro que ele fala desse vazio, a voz do silêncio.
é o calar. Isso é muito difícil de fazer. Esse espírito, com a elevação que ele tem, com o grau de concentração que ele tem, o mental dele consegue se calar. Nem tente, é impossível, tá? Tanto que eu achava, antes que meditação, era justamente ficar em silêncio e você não pensar em nada. Eu tinha essa ideia tão equivocada de meditação, que eu achava meditação a coisa mais idiota. Eu falei, gente, eu não consigo ficar sem pensar em nada. Porque só de pensar, eu preciso ficar sem pensar em nada. Já estou pensando em pensar em nada. Então, assim, era um negócio impossível. E você consegue ficar com o pensamento, assim, mais relaxado, sem pensar muito, por fração de segundos, gente. Então, isso é um treino. E eu achava, mas não é, na verdade, isso. A meditação não é não pensar, é deixar a sua mente ir para onde ela quer ir, sem pensar nos problemas que a gente está vivendo agora, no momento, e para outro lugar. Como se a mente passeasse e saísse daquela situação de problema. E muitas vezes isso é útil, ajuda bastante no entrosamento com os nossos guias, porque são nessas saídas que a nossa mente dá, que a gente permite que os guias conseguem acessar. No momento em que a gente não está tão fixo em coisas materiais, problemas agora do trabalho, de casa, não sei o que, não sei o que, a gente está aqui, ó, 100% da nossa mente ocupada nessas coisas, e os nossos guias muitas vezes não conseguem acessar para nos intuir. Então, quando a gente para fazer essas meditações e deixa a mente passear com calma, os guias conseguem acessar, entende? Então, o que que ele fez? Só que o que ele fez não foi isso, ele silenciou a mente. Nós estamos falando de um espírito que conseguiu fazer uma regressão de 21 mil anos com toda a consciência, conseguiu chegar até a essência do seu ser imortal junto a Deus. Então, não é qualquer um que vai fazer isso. Tá? Então, é um espírito já com capacidades mentais diferentes. Então, ele foi se calando, 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 e ele silenciou a mente dele. Quando ele conseguiu silenciar totalmente a mente dele, ele escutou uma voz dentro do silêncio. E aí ele fala: Filho meu, eu sou você e você é uma de minhas partes. Portanto, faça com que eu reviva onde eu morri, ainda que nada mais lhe possa oferecer além do dom da vida. E aí ele pensa, ele fala, como foram belas, encorajadoras e abençoadas essas palavras do nosso Criador. O dom poderoso, sua voz ecoa por todo o cosmos. Não precisamos apenas, nós precisamos apenas nos colocar em silêncio absoluto para poder ouvir a voz de Deus. E eu conseguia, nesse momento, ouvir sua abençoada voz, que nos põe em sintonia perfeita com o seu mental universal e divino. Então, nesse momento, ele olhou para cima e viu só uma camada de neblina. Só que ao redor dele a visão não era a mesma. E ele começou a rir, porque ele tinha falado com Deus, né? Ele começou a rir e chorar ao mesmo tempo. E ele falou: Meu Deus, agora eu estou orando e agradecendo, finalmente eu o encontrara. Daí ele fala: Quem que eu havia encontrado? Deus, é lógico. Eu o havia encontrado em meu vazio absoluto. E no silêncio do vazio absoluto, eu o ouvira nitidamente. Então ele ouve, ele consegue ouvir Deus. Então, para ele foi um sinal, e ele ficou tão feliz que ele nem percebeu que nesse momento uma brecha naquela camada espessa, no lugar que ele estava lá denso, se abriu e do alto jorrava uma luz, como se fosse um sol. E dali a luz foi aumentando, aumentando, até que aquele vale ressequido onde ele estava foi se iluminando, né? E ele foi agradecendo, agradecendo. E ele olha aquele vale iluminado com aquela luz que vinha de cima, e ele fala: Deus, como é lindo o vale que você me doou. Eu farei com que o Senhor reviva aonde havia morrido. Deu a mim o dom da vida e o solo para ser cultivado, e eu o farei por honra e glória ao seu santo nome. Gente, é tão bonita essa parte, porque eu relaciono muito isso que ele fala
com as metáforas que o vô usa constantemente, as metáforas de solo, de semente, de arado, que é justamente aqui o que Deus pede para ele. Ele falou: eu estou te dando um solo ressecado, infértil, árido, né? Para que você me faça reviver aonde eu morri. E, gente, aonde é que Deus morreu? É exatamente naquelas pessoas que mais precisam, que perderam a esperança, perderam a crença, perderam a fé em Deus. Para elas, Deus morreu. E é junto a essas pessoas, junto a esses seres, que o Cavaleiro da Estrela da Guia vai atuar. E quando o vô fala, gente, o vô falou uma coisa, eu não sei se vocês perceberam no sábado. Mas quando ele falou, eu me emocionei automaticamente. Ele falou, né, muita coisa, conversou bastante com a gente no sábado, na gira fechada. Aí ele parou, ele fez assim, que ele havia se preparado muitas encarnações para desenvolver o trabalho que ele desenvolve hoje nessa casa. E aí minha garganta fez clique, deu aquele nó, assim. Vocês já imaginaram, gente, que o vô está se preparando, esse espírito que é o vô Benedito, ele está há muitas encarnações se preparando para assumir esse trabalho, que é um trabalho que precisa de muito amor, é muita responsabilidade. Trabalhar com todos nós, tão pequenos, tão doentes, tão perdidos, tão inflamados, tão desorientados. E aí eu pensei, falei, gente, é muito preparo que o vô teve. Porque quando ele fala, como diz o meu marido que usa essa expressão, a água para. E se não importa o jeito que você tiver, quando você chega no pé do vô, as coisas se desfazem. Basta você olhar para ele com sinceridade, abrir o coração ali aos pés daquele espírito e a água para. E as coisas, a maioria das coisas se desfaz, perde importância. Quantas vezes, gente, eu não cheguei no pé do vô assim, ai meu Deus, ou nervosa, ou triste, ai vô, eu chego no pé dele, aí as coisas pessoal, aí eu falo, é mesmo, né? Perdeu 90% da importância do problema que eu tinha. Isso não foi uma nem duas, foi muitas vezes. Imagina o poder que esse espírito tem, gente, de apaziguar o coração desses filharados que somos nós. É preciso muito preparo para desenvolver um trabalho com muito amor e muita sabedoria. Então, o motivo que eu estou na Umbanda, eu sempre falo, mas é para vocês pensarem também. Quando eu precisei, eu demorei muito tempo para achar um lugar sério que pudesse me acolher. E eu fui acolhida, eu fui tratada da minha mediunidade toda louca, estava passada. Eu fui tratada, eu fui acolhida. Então, eu sou muito grata a todas as pessoas. Eu nunca falo mal das casas em que eu estive. A primeira pessoa que fez algumas puxadas em mim, tive que fazer várias puxadas, era lá em Rolândia, uma senhora que já faleceu. Ela faleceu 6 meses depois que a gente a encontrou, na verdade. Mas ela foi a primeira que fez o atendimento. A ela eu sou grata. Depois, ficava inviável para a gente ir para Rolândia, eu procurei um terreiro em Arapongas, foi quando eu achei o terreiro da minha madrinha, aqui, que eu saí da casa, mas eu não saí brigada, eu não saí... Foram outros motivos, eu precisava desenvolver o estudo, o caminho, eu tinha intimamente um outro caminho, mas eu sou extremamente grata a todas aquelas entidades que me acolheram, me trataram, a mim e meu marido. Tem defeito na casa? Claro que tem. Mas vocês nunca vão me escutar falar mal da minha madrinha. E muito menos das entidades que acolheram. Sabe como que é o nome disso? É gratidão.
Não importa, porque a pessoa que te ajuda, gente, pensem nisso. A pessoa que te ajuda, não quer dizer que ela é perfeita, que não tem defeitos, e não é porque ela te ajudou que você precisa concordar com tudo que ela faz. Mas se você olha para a pessoa, tem defeito, eu não, né, não tô mais assim, tá? Não, tem coisa que a pessoa que eu não concordo, mas em momento nenhum eu esqueço tudo que a pessoa fez por mim. Mesmo que hoje eu não concorde com ela, ou não tenha, né, tenha atitude que eu não goste, às vezes acaba se afastando, mas a minha gratidão continua a mesma. E é esse sentimento que eu tenho com todas essas pessoas que passaram pela minha vida. E se a minha madrinha hoje, que minha madrinha, que eu falou que a madrinha que foi quem me batizou, né? A minha que me desenvolveu mediunicamente. Então, se ela me fala, ó, tá precisando de tal coisa, eu saio, vou e faço, eu nem pergunto, eu só vou e faço, como eu sempre fiz por ela, mesmo não estando na casa, entende? É a mesma coisa que eu sinto com o vô. É a mesma coisa que eu sinto com o Gisuel. Gisuel tem defeito? Tem. Brigo com ele, brigo. Discordo, aquela delicadeza e tal. Mas eu não esqueço o que ele fez por mim. Entende? E isso, gente, quando a gente tem eu falei dessa pausa porque aqui ele tem um terreno árido, seco, o Cavaleiro da Estrela da Guia, e você imagina o vô do plano que ele tá, do amor que ele tem, para vir aqui para escutar nossas besteiras, gente, a quantidade de besteira que a gente. É coisa tão pequena, é coisa tão pouca, é coisa tão medíocre. E ele, com todo carinho e sutileza, fala: meu filho, sutilmente, ele fala: meu filho, olha tal coisa, olha para isso, olha para esse lado, olha para tal coisa. E ele vai convencendo a gente de pouquinho em pouquinho, quando a gente quer. Quando a gente não quer, gente, nenhum espírito vai convencer a gente de nada, por mais elevado que seja, tá? E continuando, ele vê, né, aquele vale ressequido, vê aquela luz caindo no céu. E no meio dessa luz foi descendo um ser imenso, tá? Lindo, dourado, que ele conseguia ver aquele ser e era a forma de um anjo, né? E esse anjo, aí vocês vão falar, mas existe anjo? Gente, claro que existe. Eu já vi algumas vezes. E eles não são pequenininhos. Eu vi anjo assim, tipo, 3 metros de altura. Chegava a ser assustador, que eu falei, meu Deus do céu, Nossa Senhora, o que está acontecendo? O que é isso? E o anjo que eu vi ainda tinha espada, era bem anjo mesmo, com asa e tudo. Quando eu vi aquela figura, quase que eu fiquei assim, paralisada. Tá? E ele viu esse ser, esse anjo, descendo, e o anjo falou com ele, né? E ele fala, aí o anjo diz para ele: vejo que está feliz com o solo bendito que o doador eterno lhe deu, filho meu. Sabe por que ele deu esse belo lugar? Aí ele vai explicar por quê. Foi porque você recusou a luz quando havia alguém que você ama ainda nas trevas. Aí o anjo explica, está falando da Sara, né? Ela não está lá por castigo divino, mas por uma necessidade da lei maior, a lei das coisas divinas. Mas você recusou-se a viver na luz só porque ela ainda não tinha alcançado. Não agiu de forma egoísta, como quem só pensa em si mesmo, né? Mas não, você preferiu se afastar da luz porque não teria paz sem seu outro lado. Não chorou pelo que pedia, mas pelo que deixava de obter. Só aqueles que são infelizes quando vem alguém na tristeza são merecedores de um amor divino. Deus, Pai eterno, também tem seus momentos de tristeza, quando vê os seus filhos amados, centelhas de seu amor divino, tristes e infelizes. E você não viu aqui um vale ressequido quando ele o iluminou, mas sim imaginou aquilo que poderia transformar. E em um relance, viu tudo que estava à sua disposição e como poderia usá-lo em sua honra e glória, em santo nome de Deus. Ele nunca vê um tronco seco e retorcido,
mas sempre árvores frutíferas e frondosas. Você é uma semente divina e tem à sua disposição um pedaço do solo divino. Germine na terra onde ele, o eterno sementeiro, lançou-o. Cresça e dê bons frutos. E aí, gente, depois de ouvir isso, ele olha à sua volta, né? E conforme ele vai conversando com o anjo vai falando com ele, o anjo pede, olhe nos meus olhos, né? O anjo se conecta com ele e ele vê o anjo levantar a mão direita. E dos dedos desse anjo saem feixes de luz douradas que foram formando um portal magnífico. E à medida que o portal ia se materializando, uma altíssima muralha, partindo de seus dois dedos, ia se formando ao redor de seu vale. Quando terminou, ele diz: vi a beleza dos artesãos de Deus. Sua perfeição era inimitável, né? Beleza inigualável. Só o artesão divino poderia fazer aquilo. Só ele poderia tornar real os meus pensamentos. Aí ele percebeu, né? Quando o anjo foi plasmando toda aquela edificação, na verdade era um templo, né? Um local gigantesco, enorme, cheio de acomodações, de portais, de fontes, jardins, muralhas, tudo. Era exatamente o que ele estava pensando. Então ele consegue, né, ver aquela construção imponente, majestosa, que na verdade o anjo nada mais fez do que materializar todos os pensamentos do Cavaleiro da Estrela da Guia. Vocês já pararam para pensar como as coisas são construídas no astral? A matéria lá é diferente. Matéria sutil, mas é matéria espiritual, né? Não é matéria, mas é uma substância espiritual e precisa ser construída. Então, ele até fala, como você acha que surgem aqueles templos? Como você viu o templo dourado, o grande Oriente Luminoso? Como você acha que surgiram essas construções? Elas foram idealizadas e materializadas por seres angelicais que vêm para transformar o desejo de quem quer fazer palpável em realidade do outro lado, né? Então, e aí ele fala assim, vá com a sua mente dentro desse templo e veja como ele é grande. Aí ele vai mentalmente do lugar, ele fala, mas é enorme, é infinito. Aí ele fala assim, quanto mais gente acolher e doutrinar, mais espaço terá à sua disposição. Então, é um templo infinito. Quanto mais gente ele trouxer, mais espaço vai ter. O templo ia crescendo conforme as pessoas forem trazidas, né? Então, é muito bonito, é uma obra, né? É uma obra divina. Então, ele vai descrevendo, depois vocês leiam, ele vai descrevendo que tem, né, os jardins, as fontes, né, as salas, as coisas, ele vai descrevendo como um lugar maravilhoso. Você fica imaginando assim como uma coisa suntuosa. Mas mesmo assim, depois de tudo isso feito, ele ainda estava triste. Aí ele fala, aí o anjo diz para ele: eu ouço, semente divina, sinto o pulsar do seu coração e o dela também. Aí ele fala, mas a lei, mas o anjo também fala, a lei não pode ser quebrada. Olha só isso. Então a lei é a lei, gente. Tem coisa que o espírito precisa passar. Não é castigo, é aprendizado. Não se revoltem. Não se conformem, mas não se revoltem com o sofrimento. Já é um bom caminho. E aí o anjo diz para ele, fala assim: você gostaria de tê-la, ainda que por pouco tempo ao seu lado? Aí ele fala: não, acho que vai ser pior, né? Ficar um pouco com ela só vai aumentar a minha dor. Aí o anjo fala assim: mas não, você pode ter, mesmo que por um momento, você pode ter um bálsamo, né? Que neutraliza essa dor do amor. Aí ele fala, não, mas não, ele fica reticente, ele fala, não sei o que fazer, o coração pede que eu faça uma coisa, mas a razão diz para fazer outra. Aí o anjo diz assim para ele, o
que desperta a fé em um ser? É a razão ou o amor? Aí ele disse, é o amor. Eu falei, então eu trouxe. Um piscar de olhos ele trouxe Sara ao lado dele e ele, emocionado, maravilhado, mostra para Sara todo aquele espaço, aquele templo maravilhoso, né, lindo, construído. E Sara também fica maravilhada e pergunta, os dois perguntam para o anjo, né? Por que você fez tudo isso por nós, anjo da luz? Olha o que esse espírito é um anjo, gente. Esse foi um espírito que evoluiu até chegar nessas categorias angelicais. É uma outra esfera, muito superior a nós, mas é um caminho de evolução. E esse espírito, que hoje é um anjo, já passou com eles. E ele diz: porque um dia, num tempo esquecido pela memória humana, mas inesquecível a memória divina, vocês preferiram morrer a ter de renunciar ao Deus único e imortal. Em um tempo que muitos renunciaram ao Deus verdade, vocês abominaram o Deus da mentira. Em um tempo que muitos abraçaram a curta vida material, vocês pregavam contra a mentira sobre as coisas divinas. Vocês se apegaram com fé e amor às verdadeiras coisas divinas. Por tudo isso, vocês foram, são e sempre serão os iniciados guardiões das coisas divinas, né? Então, quando mergulharem na carne, eu os vigio. E quando despertam dela, eu os desperto nos seus mentais adormecidos, por desígnio de Deus. Aí ele fala, vou tornar a vê-lo, anjo meu. Ele fala, sim, não deixe que eu apague em seu coração, não deixe que eu me apague em seu coração e seu mental. Todas as vezes que quiser ver-me, recorra-se ao seu vazio e me verá, né? E aí ele pergunta do nome, como que seria o nome daquele local, né? E ele diz, Sagrado Coração do Amor Divino. E o anjo levanta a mão e desenhou o símbolo do Sagrado Coração do Amor Divino no portal de entrada desse vale. E esse mesmo símbolo foi gravado em vários outros pontos e edifícios daquele lugar. E depois disso, o anjo chorou. 2 lágrimas saíram dos seus olhos, e onde as lágrimas tocaram o solo, 2 fontes brotaram, fontes eternas, que ele fala, né, que até hoje, né, nos dias de hoje, as fontes ainda jorram a mais pura e cristalina água. Então, é muito bonito, gente, é assim, eu sei que muita coisa que a gente vê aqui é muito distante, é muito surreal, mas esse mundo tem de tudo. E já que a gente, por amor, por dor, por razão ou por emoção, nesse momento da nossa existência, decidiu não duvidar que existe mais do que a gente vê, então são reflexões, são coisas para nos fazer pensar, né? Depois eles ficam lá no vale, passam um tempo, né? Ficam juntos, mostram o vale e eles param, né? Sara, inclusive, fica brava com ele, fala, mas olha o lugar maravilhoso que você tem, você fez tudo isso por mim, né? Você podia estar mais adiante. Ele fala, não, eu vou esperar você. Eu não posso ser feliz se você estiver solitária e infeliz como eu te vi. Então, ela até pede, ela fala, cuidado, uma hora você pode se perder. Aí ele fala, não, tudo vale a pena, eu vou ficar com você e tal. E eles ficam um tempo ali naquele local, fazem as suas preces de agradecimento, né? E depois vocês vão, a gente vai ter que parar hoje, mas daí nos próximos capítulos vocês vão ver o que vai acontecer com esse lugar. É muito bonito. Pensem nisso. Depois eu mando um vídeo para vocês da cidade espiritual. Enquanto isso, se tiverem dúvidas, qualquer coisa vocês vão postando, eu respondo, tá? Teve uma pergunta também sobre psicografia. Eu pretendo mais adiante, na continuação dos vídeos sobre mediunidade, falar sobre psicografia também,
com um pouco mais de profundidade, tá bom? Mas vão colocando lá as perguntas, que além de eu responder, isso acaba virando o tema para a gente trabalhar um pouco mais profundo nos próximos vídeos. Um abraço a todos, fiquem com Deus, fiquem com Oxalá, que Ele possa nos envolver, depois de palavras tão inspiradoras, possa nos envolver em sua tranquilidade para refletir. Bom, saravá a todos.